O governo federal anunciou hoje uma contenção de despesas de 31 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento para tentar cumprir a meta de déficit fiscal zero prevista para este ano. O governo também publicou um aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para reforçar os cofres públicos. Esse aumento vai incidir apenas em operações de crédito para empresas. A entrevista contou com a presença dos ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Fazenda, Fernando Haddad, que explicou a mecânica dessas medidas. O contingenciamento é uma questão de receita. Não tem a ver com os 2,5%, tem a ver com a meta de resultado primário. E esses 20 bilhões de contingenciamento se devem ao fato de que ocorreram algumas circunstâncias posteriores ao encaminhamento do orçamento ano passado, que são fatos. Eu não estou aqui abrindo discussão sobre mérito, mas são fatos que precisam ser avaliados. O primeiro fato é que não houve a compensação da desoneração da folha. Primeiro fato, né? Então, a questão ficou parada no STF, havia uma determinação de que a compensação se fizesse, e não foi feita a compensação. Eu tenho um primeiro problema aí. O segundo problema, que é um fato, não estou entrando no mérito, é a questão da paralisação parcial da Receita Federal. Nós estamos com a Receita em greve. Então, isso afeta o desempenho da arrecadação e isso traz consequências que estão sendo avaliadas por nós. Então, esse tipo de... A terceira, que também é um fato, é que a taxa de juro prevista para o ano, quando da elaboração do orçamento, não é a taxa de juro que está em vigor no Brasil. O ministro Haddad também falou sobre como os ajustes são feitos ao longo do ano e se os gastos ultrapassarem as projeções, há um bloqueio imediato. Então, começando pelo bloqueio. O que é um bloqueio, né? Porque dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Um bloqueio é quando a projeção da despesa supera o teto de gastos estabelecido no arcabouço fiscal, que é de 2,5% reais, portanto, acima da inflação. Então, você tem um gasto primário do ano anterior, se coloca a inflação mais 2,5%, se porventura nós entendemos que a projeção dos gastos supera o teto, né, de 2,5%, pela lei nós somos obrigados a bloquear. O que significa o bloqueio, portanto? Não significa que nós vamos gastar menos do que 2,5%. Significa que, para manter os 2,5%, nós vamos ter que tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro. É isso que significa bloqueio. É um remanejamento. E, como a ministra Simone colocou, o que está no nosso radar é a questão da Previdência, que ainda é um desafio no Brasil, apesar das várias reformas feitas, e a questão do BPC, que é um programa que, como vocês sabem, por várias matérias de jornal, e televisões e tal, é um programa que está com um alto índice de judicialização. Está muito judicializado. Então, não é uma coisa que está na competência exclusiva do Poder Executivo. Ele está com uma dinâmica que está extrapolando o Poder Executivo, que tem regras de concessão do benefício na forma da Constituição. E, muitas vezes, uma liminar é o suficiente para incluir um beneficiário que nem sempre se enquadra exatamente nos critérios do programa. Nós preparamos uma arte, né, para mostrar como é este corte de gastos. Vou pedir para colocar na tela para conferirmos juntos, né, o bloqueio de gastos livres aí dos ministérios, gastos não obrigatórios, né, investimento e custeio da máquina pública. Então, fazem parte aí desse pacote serviços de apoio, tecnologia da informação, também energia elétrica e água, incluída, né, a alocação de bens móveis, diárias e passagens,
serviços de comunicações também, esses serviços integram também este pacote, André. Pois é, e com a gente aqui na bancada de O Tempo News está a editora adjunta de atualidades e economia do jornal O Tempo, Cíntia Oliveira. Muito boa noite, Cíntia. Essas medidas elas já eram esperadas, né? Até de forma muito ansiosa por todo mundo, né? Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa noite quem nos assiste. Bom, o mercado estava pressionando o governo por um anúncio nesse sentido, né? E aí estava todo mundo pensando como que o mercado ia reagir. No fim das contas, a gente não sabe ainda bem como o mercado vai reagir nos próximos dias. Hoje, o Ibovespa caiu 0,44%. Uma queda pequena, pensando em comparação com outros anúncios já feitos pelo Haddad e como que eles lidaram com isso, né? Qual que é a situação? Na hora em que houve o primeiro anúncio, o Ibovespa começou a subir e aí ele teve uma pequena queda depois, conforme o ministro foi falando. O mercado indica que está satisfeito com a contenção anunciada, porque ela foi maior do que o mercado esperava. Por outro lado, o mercado não gosta do anúncio do aumento do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Quando a gente paga o IOF em operações de crédito, que são os empréstimos, o câmbio, um pagamento de seguro, cheque especial, tem gente que não paga IOF quase nunca. Tem gente que paga bastante. E quem vive no mundo bancário, né, empresas que vivem com fluxo de caixa intenso, o pagamento de IOF, ele pode ser considerável, né? Então, o mercado não gostou disso. O mercado não gosta quando se fala em aumento de impostos. Mas, por entender que era necessário, né, ter alguma ação, por que acontece? Nos últimos dias, ficou todo mundo preocupado sobre como o governo reagiria à questão do INSS. Está a população inteira, inclusive os investidores, preocupados de que o dinheiro saia dos cofres públicos para serem devolvidos aos aposentados. E a gente sabe que é um volume muito grande, porque são muitos aposentados sofrendo descontos, às vezes há anos, né? Então, como há essa incerteza, era necessário que fosse feito aí um anúncio mais austero, mais conservador, e eu acredito que o ministro conseguiu esse objetivo. Agora, Cíntia, a gente pode falar que é uma estratégia considerada positiva do ponto de vista estratégico do governo, adotando, por exemplo, primeiro essa medida agora, né, mais conservadora, e aí depois com a possibilidade de voltar atrás aos poucos? Eu não sei se a população, de forma geral, entende o que está sendo anunciado, né? Nós mesmo não estamos entendendo muito bem, porque ainda vai ser destrinchado isso, né? A gente não sabe se vai haver cortes na educação, na saúde, ou em lugares que realmente nos impactam. Nas últimas vezes em que a gente viveu anúncios assim de cortes grandes, boa parte do corte aconteceu na educação, por exemplo, e as universidades chiaram bastante e houve uma repercussão muito grande. Então, eu acho que, do ponto de vista de visão do governo, vai acontecer dependendo de onde eles cortarem. Se for algo que chama atenção, que realmente faz diferença na vida das pessoas, né? Agora, se eles realmente conseguirem cortar na gordura, que por exemplo, como a gente estava vendo ali na lista, nas passagens aéreas, nos investimentos em comunicação, que às vezes não são tão urgentes ou tão importantes como os de saúde, por exemplo, acredito que pode aí ter um impacto positivo. Agora, essa positividade toda vista inicialmente agora num ano pré-eleitoral, né? A gente está falando de 2025, ano que vem tem eleições. Essas medidas não soam, talvez, um pouco, a gente precisa fazer alguma coisa agora para não estourar uma bomba no ano que vem, e se essa bomba estourar em 2027, já com o presidente talvez reeleito, o impacto seja menos ruim para o talvez reeleito presidente Lula, não? É difícil dizer porque o governo vive um morde-a-sopra muito grande, né? Esse anúncio do contingenciamento veio ao mesmo tempo de um outro anúncio que beneficia usuários de energia elétrica.
Então, assim, as pessoas mais pobres que forem beneficiadas na sua conta de luz, talvez fiquem só com a questão positiva em mente. Mas as pessoas que envolvem o mercado e que realmente trabalham com coisas que impactam de verdade o governo ali, conseguem trabalhar, às vezes, você cria uma situação que muda o dólar, que mexe no Ibovespa, que acaba pressionando o governo e que às vezes não é tão popular, as pessoas não entendem tão bem. Então eu acho complicado a gente saber para que lado vai isso nesse morde-a-sopra. É uma incógnita ainda. É uma incógnita. Eu vejo como uma incógnita, até porque as eleições não são mais como eram antes. O que movimenta a gente vê mundo afora que as pessoas que estão no poder têm muita dificuldade de se manter no poder, né? Com exceção aí do Canadá, a gente vê que em boa parte dos países o que acontece é uma alternância de poder, né? Então a gente sabe que a tarefa do Lula não é fácil, independentemente de crise financeira, contingenciamento e tudo mais. Ei, Cíntia, Larissa aqui de Brasília, você me ouve bem? Olá, Larissa, tudo bem? Eu te ouço sim. Ai, ei, querida. Que bom te ter na bancada. Tá voltando de férias, não é isso? Voltando de férias depois de 10 dias. Bom te ver, menina. Ah, que ótimo. Cíntia, queria saber de você, né? Quando o governo faz esses anúncios de congelamento e tudo mais, eles sempre deixam claro ali que pode haver algum tipo de reversão, né? Anuncia ali determinado valor e depois fala, se as receitas aumentarem nos próximos meses, a gente pode reduzir ou voltar atrás nesse valor que foi anunciado, que vai ser congelado. Na sua avaliação, existe uma estimativa positiva nesse sentido? De ter um aumento de receita e a gente poder ver um contingenciamento menor, de repente, do que o anunciado, do que o previsto nesse momento? A gente tem acompanhado, né, Larissa, que o ministro Haddad tem tentado diversas formas de aumentar a receita e o grande entrave é passar pelo Congresso, né? Nem sempre o Congresso aprova o que é proposto, nem sempre vai para frente o que ele coloca que seriam alternativas para um aumento de receita. Não sei o quanto, eles ainda não apresentaram o quanto esse aumento de IOF pode impactar na receita, né? Eu acho realmente, no que a gente entende de aumento de receita e aumento de gastos com Previdência e BPC, que foi o que o ministro colocou, né? E a gente sabe que o aumento de pessoas com BPC é considerável. Eu acho muito difícil o aumento de receita acompanhar a questão do aumento de gastos, mesmo que o Brasil esteja vivendo um momento econômico bom. A gente tem, assim, inflação, sim, uma inflação que está acima da meta, mas dados de indústria e comércio sempre de crescimento. Especialmente alguns pontos do país, em Minas Gerais, por exemplo, são sempre dados positivos. Então, nós temos uma economia razoavelmente ainda aquecida, mesmo com uma inflação alta, e isso permite uma boa receita, né, uma boa arrecadação, mas eu duvido de que haja um aumento considerável sem que as propostas do Haddad a boa parte das propostas do Haddad tenha passado pelo Congresso. Agora, conta pra gente aqui, no dia a dia das pessoas, de um modo geral, quando a gente fala num corte desse tão alto, o que isso pode impactar numa dona de casa? O que a gente pode, pra gente trazer para o nosso universo, assim, imaginar o que isso pode impactar de um modo geral na vida do dia a dia, no botijão de gás, no preço da gasolina, no preço do arroz? A gente pode esperar algum tipo de impacto nessas medidas diretamente nessas nossas coisas necessárias do dia a dia? Vai depender, como eu disse, vai depender para que lado vai, eles precisam ainda dizer para a gente onde que vão cortar, cortes, né? Lembrando de um corte que teve há alguns anos nas universidades, por exemplo. A gente entrevistou reitores, conversou com pessoas desse universo da universidade e várias pessoas ficaram sem bolsa. Várias pesquisas que sofreram cortes, contratos que não foram renovados, então as pessoas contavam com aquilo e não puderam contar mais. Então, assim, era uma coisa que impactava toda
não era simplesmente pensar em pagar conta de água ou de luz da universidade, que isso é o básico, mas toda a vivência acadêmica que envolve moradia para os universitários, a alimentação deles, e especialmente pesquisa científica que demanda investimento. Eu lembro que na época a reitora da UFMG conversou com a gente e falou muito da importância da universidade buscar outros recursos, como a UFMG, por exemplo, busca através de parcerias com a iniciativa privada. Então, a gente precisa... Tudo vai depender de como, às vezes, no caso da universidade, talvez não atrapalhe a vida da dona de casa, mas a dona de casa, que é mãe de um universitário, acompanha ali o sofrimento dele. Aí vamos ver, né, em quais setores e quais ministérios é que vão acontecer esse contingenciamento. Tá certo, obrigado pela participação com a gente aqui. A gente agradece muito pelas explicações aqui, porque esse linguajar da economia é sempre complicado para a gente compreender, né? É sempre complicado, mas acho que a Larissa tem uma pergunta. Larissa ainda vai... Cíntia, né, Larissa? Não, gente, Cíntia é perfeita, respondeu todos os questionamentos, até ia emendar outra pergunta, mas a Cíntia já foi explicando, já foi muito objetiva e é isso mesmo. Então tá tudo certo. Cíntia, agora o Haddad falava ali naquela parte da entrevista, né, coletiva que ele concedeu, da questão do contingenciamento, a questão do bloqueio. Para quem está em casa, qual que é a diferença? Você que está bem mais familiarizada do que nós todos aqui com essa linguagem de economia, qual que é a diferença entre essas questões? Menina, não é fácil não, eu estava vendo ali a explicação dele, ele explica... O Haddad tem uma coisa de usar a palavra simples, mas mesmo assim fica complicado, né? Complicado. Ele é uma coisa de professor universitário, né? Olha só, o que acontece é que ele explica que o bloqueio, ele tá ligado a despesas, então ele tá ligado a um remanejamento de custos, né? Então, uma coisa que estava planejada para um lado, aqueles recursos vão ser levados para outro lado. Imaginando aqui, uma pessoa tem 3 empresas. Essa aqui, esse mês deu prejuízo, essa aqui deu lucro. Então, vamos passar um pouquinho para cá e daqui puxa para lá. Seria mais ou menos isso? Aí você imagina, aí você tem lá 20 pastas e aí você tem que priorizar. Quais são as que vão continuar recebendo recursos, que a gente já sabe que é a Previdência, né? A saúde, a educação, a gente espera que mantenha-se os recursos, mas a gente sabe também que não é fácil cortar os gastos de defesa, por exemplo, porque há uma pressão muito grande, saúde, né? A gente sabe que tudo depende ali do lobby, da negociação. Quem vai sofrer? Vamos combinar. É o Ministério dos Direitos Humanos, é o Ministério das Mulheres. Cultura. Sempre, cultura, turismo, sempre são os que sofrem mais, né? O impacto normalmente costuma ser menor na saúde, por exemplo, porque é mais urgente, né? Agora, contingenciamento tem a ver com a receita. O bloqueio tem a ver com as despesas e o contingenciamento com a receita da União. Então, ele vai buscar alternativas para trabalhar a receita. Então, eu acho que daí é onde entra a solução do IOF, né? De aumento do IOF. Mas, no fim das contas, o que a gente tem que entender é que é um congelamento total de 31 bilhões, que o que vai acontecer dentro desses 31 bilhões são questões burocráticas. O que, né, de corte e de remanejamento e de aumento de receita. O importante é entender que são essas 3 lógicas que estão dentro dessa ideia do congelamento. Perfeito. Cíntia, muito obrigada por vir aqui nos ajudar a entender um pouquinho mais de tanta mudança que vem por aí, viu? Muito obrigada. Desculpa não saber responder tão bem, porque não é fácil. Não, foi uma aula. Claro, não é fácil essa história do que é bloqueio, o que é contingenciamento. Aprendi bastante já. Pelo menos traduzir o que o ministro disse, seria perfeito. Deu para entender direitinho. Obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu, boa noite para você.